Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber a um homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento que estamos aqui reunidos em teu nome. Pai, eu peço a ti, fala conosco, Senhor, nessa noite. Que eu seja apenas, ó Pai, instrumento nas tuas mãos, que não seja o meu intelecto, que não seja, Senhor amado, os meus pensamentos, mas que seja a tua voz, ó Pai, falando conosco nessa noite. Limpa os nossos corações, como já foi pedido aqui. Prepara-nos, ó Pai, para recebermos a tua santa e poderosa palavra. E principalmente, Senhor, nos ajude a guardá-la no coração e a colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Fala sobre a multiplicação do azeite da viúva, ou então Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Muito já foi se falado sobre isso, muito já foi pregado sobre isso, mas o Senhor me trouxe essa palavra. Confesso que eu cheguei aqui ainda perguntando se era isso mesmo, porque até 5 e pouca da tarde eu ainda não sabia, né? Estava pedindo ao Senhor confirmação. E quando a diaconisa Cláudia abriu o culto, ela falou sobre confiar em Deus, né? Isaías capítulo 26, versículo 4: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Devemos confiar no Senhor. E o Senhor então confirmou que sim, seria essa palavra simples que todos conhecem, mas que o Senhor iria renová-la no nosso coração nessa noite, amém? Se nós formos parar para analisar a situação dessa mulher, não era uma situação muito fácil. Ela era uma viúva, tinha 2 filhos, a Bíblia não fala a idade desses 2 filhos, e endividada. Uma mulher naquela época era tratada como inferior, ela não tinha valor, ela precisava de um homem, né, do marido ou dos filhos, para sustentá-la, para cuidar dela. E aquela mulher, ela estava numa situação difícil, porque o marido havia morrido, os credores foram até a sua porta cobrar as dívidas do marido, ou a dívida do marido, e ela não tinha com que pagar, não tinha como solucionar aquela dificuldade, e a solução que aqueles credores arrumaram foi de levar os 2 filhos como escravos, para serem servos, para pagar a dívida que o pai havia deixado. Eu fico imaginando como que estava a mente e o coração daquela mulher, sofrendo pela perda do marido, com um problema gigantesco para resolver e podendo na iminência de perder os 2 filhos e ficar sozinha, absolutamente sozinha. Eu imagino que ela tenha entrado num certo desespero, num certo pavor, mas ela foi até o profeta.
Ela foi até o homem de Deus. E a Bíblia relata que ela clamou a Eliseu. Ela falou sobre o servo do Eliseu, que era o marido dela, que era um homem temente e fiel a Deus, e narrou a situação dela. A minha situação é essa. Ele morreu, deixou uma dívida ou dívidas, e eu tenho 2 filhos que serão levados como escravos. Eu também fico imaginando Eliseu ouvindo isso. Né? Tanto que ele faz a pergunta no versículo 2: que te hei eu de fazer? Como ele poderia resolver isso? Mas ela recorreu ao profeta do Senhor, o homem que ouvia Deus falar. E logo em seguida que ele fez a pergunta, ele pediu para que ela declarasse o que ela tinha dentro de casa. O que você tem na sua casa? O que você tem? E a única coisa que ela disse que era um pouco de azeite. Então aquele homem, o profeta de Deus, vai e orienta. Vai até os seus vizinhos, peça vasilhas, não poucas. Entra na sua casa, fecha a sua porta e enche-as de azeite. E uma coisa que eu parei para começar a meditar sobre essa passagem foi que do versículo 4, quando ele orienta, ele começa a orientar para fechar a porta, pedir vasilha. No versículo 5 já diz o seguinte: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos e ela os enchia. A Bíblia não fala como foi ela pedir os vasos, mas a Bíblia fala que ela executou aquilo que o profeta mandou. Ela não questionou, ele falou que para pedir vasilhas, não poucas. Mas se fosse pensar nos nossos dias, no mínimo a gente ia falar assim, tá, não poucas, mas a gente está falando de quanto? Olha, eu estou falando que eu tenho um pouco de azeite. Por que eu tenho que pegar um monte de vasilha se eu só tenho um pouco de azeite? Tá, mas o que vai acontecer? Tá, mas é o quê? Eu vou ter que orar, clamar, eu vou ter que fazer alguma coisa? O que é? E o que me chama a atenção aqui é que ela não questiona. Ela executa. Ela obedece. Crendo que Deus iria agir. Porque ele fala para ela o que era para fazer. Olha, você vai pegar os vasos, vai fechar a sua porta e vai derramar o azeite. Vai enchendo os vasos e vai separando os vasos cheios. Mas ela só tinha um pouco de azeite. Como que ela encheria tantos vasos? Ela não pergunta, ela faz. Isso é uma questão de fé e obediência. Quantas vezes Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos, mas questionamos se é possível fazer o que Ele mandou fazer. E Deus não nos manda questionar, Deus nos manda obedecer. Deus nos manda ter fé. Deus nos manda confiar. Deus nos manda descansar. É isso que Deus nos manda. E muitas das vezes nós vamos por outro caminho. Nós questionamos, nós duvidamos e não cumprimos aquilo que Deus mandou. Mas aquela mulher cumpriu. Ela fechou a porta e começou a derramar o azeite. E veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. A Bíblia não fala quantos vasos foram cheios, mas foram muitos vasos cheios. E quando ela pede, filho, traga-me mais vaso, o filho diz, não tem mais nenhum. Imediatamente o azeite parou. Naquele momento o azeite parou de ser derramado. Isso também nos ensina uma outra coisa, que Deus dá na medida que nós necessitamos. Deus não vai dar além. Ele vai dar na medida que realmente precisamos, que será suficiente. E por que eu digo isso? No versículo 7, ela retorna ao profeta.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A Bíblia não relata que ela disse: olha, tem tantos vasos cheios na minha casa. Vaso pequeno, vaso alto, vaso estreito, vaso largo. A Bíblia não relata a quantidade de vaso, nem o formato do vaso. A Bíblia não relata quantos litros de azeite foi derramado dentro daqueles vasos. Mas o que a Bíblia relata, que foi o suficiente para ela pagar a dívida que foi deixada e viver do resto. Isso significa, trazendo para os nossos dias, que ela teria dinheiro para comer, ela teria dinheiro para pagar o básico, luz, água, aluguel, ou comprar uma casa, não sei, mas ela teria para viver com tranquilidade com os filhos dela. Então Deus deu sim aquilo que ela precisava na medida que ela precisava. E eu comecei a refletir sobre isso. O que nós podemos tirar dessa história que aconteceu lá no livro de Reis com o profeta Eliseu, sucessor de Elias, que presenciou tantos milagres, que Deus realizou tantos milagres através da vida dele? O que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos fazer dessa história, trazer essa história para os nossos dias de hoje, 2022? Em primeiro lugar, nós devemos entender que nós devemos recorrer ao Senhor no nosso momento de angústia, no nosso momento de dor, no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de tribulação. É ao Senhor que nós devemos recorrer, a Ele que nós devemos clamar, a Ele que nós devemos pedir, a Ele que nós devemos suplicar. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, em Salmo 121, versículo 1 e 2. Quem lembra? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa resposta, é ele que está ali pronto para ouvir aquilo que nós precisamos falar, aquilo que nós precisamos clamar. Então é a ele que nós devemos recorrer. Em segundo lugar, nós devemos ouvir atentamente as orientações que o Senhor nos dá e executá-la imediatamente, sem questionar. E isso nos leva a ter discernimento do Espírito, sensibilidade espiritual. Porque às vezes nós clamamos, pedimos, Deus fala conosco o que devemos fazer e nós não fazemos. E a gente continua, Deus, 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 Deus. E Deus está falando, faça isso, faça aquilo. Não, irmão, desculpa, eu não escuto Deus. Não, você escuta Deus através de um louvor, você escuta Deus através da palavra, você escuta Deus através de uma ministração, você escuta Deus através de uma conversa. Quantas vezes Deus falou comigo através de uma conversa? E eu acredito que também tenha falado com você. De repente você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa começa a falar umas coisas que não tem nada a ver com o que vocês estão conversando e na hora é Deus falando comigo. Você fecha a boca e escuta tudo que aquela pessoa tem para dizer. E de repente aquela pessoa volta para o assunto anterior, acho que ela nem percebe o que ela falou naqueles minutos ali. Mas era para você perceber o que ela estava falando. Então, muitas das vezes, nós falamos assim, Deus não fala, Deus não me responde, Deus não está me ouvindo. Sim, Deus te ouve, Deus te responde. Basta saber se você está com o seu ouvido atento para ouvir aquilo que Deus está falando. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento do Espírito e sensibilidade espiritual. Principalmente nesses dias que estamos vivendo. Precisamos urgentemente disso. Porque, irmãos, Deus falava no passado, Deus fala hoje, mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor.
precisamos. E muitas das vezes nós não estamos. Em terceiro lugar, devemos ter fé. Confiar no agir de Deus. Descansar em Deus. Descansar no seu amor, descansar no seu cuidado. Devemos confiar que Ele vai cuidar de nós e que Ele vai nos responder na medida que Ele achar que tem que responder. Porque entendo uma coisa, ao longo dos anos, uma coisa que eu tenho aprendido é: as lutas são para nos forjar. E muitas das vezes você pode olhar para uma pessoa e falar assim: puxa, mas essa pessoa não sai da luta, essa pessoa não sai da dificuldade. Uma coisa eu também aprendi: não fale isso, porque você não sabe o agir de Deus na vida daquela pessoa. O íntimo, o pessoal, é o agir de Deus. E nós cristãos, muitas das vezes, usamos a seguinte coisa: não, a pessoa está na luta porque a pessoa está no pecado. A pessoa está na luta porque tem algo errado aí. Antigamente já era assim, se a gente for ler a Bíblia, a gente já encontra isso. Mas não necessariamente a pessoa está no pecado. Muitas das vezes ela precisa ser forjada para que aquilo que Deus vai fazer na vida dela ou vai usar a vida dela, ela precisa ter essa experiência. Ela precisa passar por esse amadurecimento, vamos dizer assim. E a gente só cresce, só amadurece quando a gente passa na pele. Porque viver testemunhos dos outros não faz mudança na gente. A gente é edificado, a gente se alegra, a gente se fortalece, mas não gera algo de dentro para fora. Mas quando você passa por experiências, quando você passa pelas dificuldades e conquistas, quando você passa pela experiência de ouvir a voz de Deus, quando você passa pela experiência, não sei, de Deus falar com você através de sonho, quando você passa pela experiência de Deus usar alguém numa conversa ou numa ministração, é diferente. Então, muitas das nossas lutas são porque nós estamos sendo forjados pelo Senhor. E isso é individual. Eu não tenho como ser forjada no seu lugar e você não tem como ser forjada no meu lugar. Às vezes, algo que Deus está preparando você, eu já passei por isso. E às vezes, algo que Deus ainda está me preparando, você já passou. Então, é diferente. Deus não trata essa questão do forjar, Deus não trata no coletivo, porque cada um tem um tempo, cada um tem um time. Deus trata no individual. Então, Deus vai te forjar individualmente. As minhas experiências não podem ser as experiências da minha filha. As experiências da minha filha não podem ser as experiências do meu marido. Cada um tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Então, é individual. Então, nós precisamos desenvolver mais a nossa fé. Nós precisamos crer mais no Senhor. Nós precisamos descansar mais no Senhor. Por que eu digo isso? Porque nós sempre falamos, né? Vamos lá, voltando para o Salmo 121, versículo 2. Nós cremos, nós olhamos para o monte porque foi o Senhor que fez o quê? O céu e a terra. Então, nós estamos declarando que Ele tem todo poder. Mas nós cremos que Ele tem poder para agir dentro da nossa situação, dentro da nossa vida? Muitas das vezes não. Porque a gente duvida. Espera aí, mas você crê num Deus que criou todas as coisas, que te criou o céu, a terra, o mar, criou os animais, criou a natureza linda, perfeita, criou, sabe, que te deu uma casa, te deu uma família, um Deus que te cuidou de você até aqui. Como que agora você duvida do agir dele? Como que agora você coloca a sua fé em xeque? Mas acontece. E quando eu vejo a história dessa mulher, ela não questiona, ela não enche o profeta de perguntas, pelo contrário, ela vai lá, fala do seu problema, o profeta dá uma direção na vida dela,
e ela executa sem duvidar, sem perguntar, sem questionar. Ela volta ao profeta dizendo qual foi o resultado e ele dá mais uma orientação: vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Ela cumpriu tudo que ele mandou, mas ela teve fé. Como que o profeta manda eu pegar um monte de vasilha com um pouquinho de azeite, gente? O que é isso? É fé. Se ele disse, Deus vai operar o milagre. Eu vou fazer. Então, se Deus fala com você, Deus vai agir no tempo dele, mas ele vai agir. Mas precisamos ter a sensibilidade, precisamos recorrer ao Senhor e precisamos ter fé. Se eu fosse parar aqui e perguntar a cada um de vocês, se vocês não têm uma experiência para contar, um testemunho para contar de algo que você estava precisando e que Deus enviou e que Deus supriu, duvido que ficaria alguém com a mão abaixada. Todos temos experiência com Deus de algo que nós precisávamos e Ele supriu de alguma forma. Usou alguém, usou um conhecido, um desconhecido, enviou de alguma forma, isso chegou na sua mão. Porém, uma coisa eu também aprendo, que nós precisamos ter fé, mas nós também precisamos ter discernimento no Espírito, para que sejamos instrumentos de Deus na vida dos nossos irmãos. O que isso significa? Existem situações que Deus vai usar a sua vida para abençoar o outro. E para isso você precisa estar atento à voz de Deus. Enquanto você estiver ajoelhado, clamando, pedindo Deus socorro e misericórdia, Deus já vai estar mexendo no coração de alguém para te suprir. E eu me lembro que, eu preparando essa mensagem, eu lembrei de um testemunho que o pastor Luciano Subirá, ele conta. E eu achei assim, ele foi audacioso, mas é uma realidade. Ele disse que ligou para um irmão, e ele não é de ligar para as pessoas sem ter um motivo certeiro. Ele ligou para esse irmão e ele falou: alô, oi, tudo bem, tudo bem? Aí o irmão do outro lado: você me ligando? Pois é, também não sei porque eu estou te ligando, mas estou te ligando. Ele disse que naquele momento ele parou, sentiu aquele algo dentro dele, ele falou assim: vem cá, você estava orando agora, não estava? Aí o irmão do outro lado, com a voz embargada: sim, eu estava orando. Você pediu ao Senhor uma quantia de 3.000 reais, não foi? Aquele irmão ficou mudo do outro lado. Aí Deus disse, o pastor Luciano contando, disse que Deus falou assim com ele: pede o número da conta dele, porque é você que vai dar os 3.000 reais. Ele disse que a reação dele foi automática: o que eu tenho com isso, Senhor? É o irmão que está pedindo, não sou eu. Ele disse: mas é você que vai ser o canal. E aí ele falou assim: me dá o número da sua conta que eu vou transferir esse valor, porque Deus está mandando eu fazer isso. O irmão, ele ajoelhou e clamou a Deus. Deus foi lá, tocou no coração de uma outra pessoa, longe dele, moveu aquele coração, e aquilo que o irmão estava precisando, clamando, Deus supriu. O que isso significa? Que o irmão estava atento a ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos estar atentos à voz de Cristo. Nós precisamos ter uma fé inabalável. E por que estamos falando isso? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, todo mundo conhece. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nós cremos mesmo que a gente ainda não esteja vendo, mas nós cremos e confiamos no Deus que está conosco, porque a palavra de Deus diz que Deus está conosco todos os até a consumação dos. Então, meus irmãos, nós não podemos ter medo, nós não podemos duvidar, nós não podemos questionar as coisas que acontecem. E essa história, ela nos traz esses 3 pontos, que nós devemos socorrer ao Senhor em nosso momento de angústia e desespero.
Nós devemos ouvir atentamente as orientações dadas pelo Senhor e fazer exatamente o que Ele nos mandar. Devemos obedecer e devemos ter fé. Devemos confiar no agir do Senhor, porque Deus, Ele é capaz de atender todas as nossas necessidades, mesmo quando nós não temos a menor ideia de como e quando Ele fará isso. Mas nós precisamos crer. E por que estamos falando sobre isso? Lembra que no início eu falei que como aplicaríamos essa passagem agora, no ano de 2022? Uma coisa que aconteceu, uma história que se passou lá atrás, mas não está aqui por um acaso. E está aqui justamente para que a gente olhe essa história e tenha esperança, que a gente não venha desanimar. Mas por que trazendo isso para cá, para nós? Porque nós sabemos, já repeti aqui várias vezes, como outros homens e outras mulheres já repetiram aqui desse altar, que as coisas ficarão difíceis, muito difíceis. E nós estamos vendo um cenário meio que sombrio, bem pertinho, não tão longe assim. E existem irmãos que a gente tem conversado, tem irmãos que estão apavorados, tem irmãos que estão com medo, tem irmãos que estão com terror, tem irmãos que não sabem nem direito como orar, tem irmãos, tem pessoas que a gente vai conversando, às vezes eu até me assusto, mas como assim? Mas esse é o cenário, nós somos humanos, nós podemos sentir medo, nós podemos ficar preocupados, como será? Está tudo tão caro. Será que no mês que vem eu vou ter dinheiro para comprar as mesmas coisas que eu comprei nesse mês, por exemplo? A minha resposta para você, não sei. Garanto o básico, arroz, feijão, farinha, fubá, macarrão. Garanto o básico. Porque a tendência, por ser dezembro, mês de Natal, final de ano, já é normal as coisas subirem. Mas no cenário atual, eu acredito que a coisa vai meio que dobrar ou triplicar, dependendo do que for. E uma coisa subindo, economicamente, puxa todo o resto. Tudo vai junto. E eu estou vendo as pessoas assim. E eu falei assim, Senhor, eu não quero ficar assim. Eu não quero entrar nesse pavor, eu não quero entrar nesse medo, eu não quero entrar nessa preocupação, porque tem gente que está num nível bem alto. Eu vou dizer um nível de estresse bem alto em relação a todo o cenário que está se desenhando. E aí o Senhor me fez lembrar, abra comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Queridos, essa passagem Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. A Bíblia ela não está aqui de enfeite. A Bíblia está aqui para nos orientar, para nos direcionar, para nos dar a direção, o que nós devemos fazer. E Jesus já nos disse o que é para fazer. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a solução, é a fórmula. Ah, mas e a notícia, e o jornal, e não sei o quê, enfim. Não estou dizendo que você tem que ser alienado, acompanhe tudo isso. Mas a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o quê? O jornal, as notícias, o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, na COP27. É isso que a gente tem que acompanhar? Copa do Mundo, daqui a pouco vai começar? Não, a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Deus cuidará de você. Deus cuidará da sua casa. Deus cuidará da sua família. Deus cuidará mediante a sua fé e a sua obediência. Deus não desamparará os seus. Por quê? Porque eu estarei convosco todos os dias. Nos piores dias, nos melhores dias, Deus está conosco, até a consumação dos séculos. Duvidar por quê? Então não se espante com as notícias, não se apavore com os jornais, mas se apegue ao Senhor, não perca o foco. A nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lar é o céu, é a eternidade com Cristo. Isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar. Roupa vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar, conta bancária vai ficar, dívidas vão ficar. Ô glória, vai ficar um monte de coisa para trás. Vai ficar um monte de coisa. Mas abre parênteses, não estou dizendo para você não pagar a dívida não, tá, irmãos? Pague suas contas, se possível for, tudo em dia bonitinho, né? Faz tudo bonitinho conforme manda o figurino. Somos cidadãos do céu, mas ainda vivendo aqui nessa terra. Então, temos que cumprir com as nossas obrigações. Mas o nosso foco não pode ser aqui. Os nossos pés não podem estar fincados nessa terra. A nossa morada é o céu. Então aprenda com essa mulher, recorra ao Senhor Jesus. Está batendo um desespero com tudo que está acontecendo? Vai para o joelho, clama ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, eu estou ficando com medo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Senhor, me ajuda, eu não quero ficar apavorada, eu não quero ter pavor, mas me ajuda só um pouquinho, por favor. Aumenta a minha fé, aumenta, eu estou precisando de mais fé, eu estou com pouca nesse momento, seja sincero. Mas peça ao Senhor e não fique com foco aqui nessa terra. Independente de quem suba a rampa do Planalto, independente de quem assuma o governo, independente do que acontecer daqui para frente, a Bíblia é clara, seremos perseguidos e odiados por todas as nações. Gente, é por todas as nações. Se fosse uma, a gente fugia para outra. Se fosse em duas, a gente fugia para a terceira. Se fosse em quatro, a gente caçava a nação que amasse os cristãos, mas não vai ter, não. Então tem para onde correr? Tem sim. A gente tem que correr para os pés do Senhor. Tem para onde correr. Então a gente tem que clamar ao Senhor. A gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então não seja negligente com a sua vida devocional. Não seja negligente com a sua vida de oração. Não seja negligente em buscar o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar, prioridade.
tem que ser o Senhor. Por quê? Porque quem vai cuidar da gente é Ele. Não é o presidente, não é senador, não é ministro, não é eles que cuidam da gente, não, gente. Quem cuida de nós, quem cuida da nossa casa, da nossa vida é o Senhor Jesus. Se Ele falar que nós vamos ter, nós vamos ter. Se Ele falar que não vai ter, não vai ter. A última palavra é dele. É dele. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele aumente a nossa fé, que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, para que nós também sejamos movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito, irmãos. E uma coisa que eu escuto ao longo dos anos, eu não tenho como adivinhar certas coisas, realmente, a gente não tem como adivinhar. Mas se nós orarmos e pedirmos discernimento ao Senhor, Ele fala conosco. Se algo te chama a atenção, vai para o joelho. Pede direção ao Senhor, porque Ele vai te dar. Então, nós precisamos ter um ouvido mais sensível à voz de Deus. Se coloque de pé. Se encha do Espírito. Seja movido pelo Espírito no seu agir, no seu andar, no seu falar, em seu modo de viver. E continue crendo que o Senhor cuidará de você, da sua casa, da sua família, não só hoje, mas para todo o sempre. Basta que tenhamos fé e sejamos obedientes à voz de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, eu não sei se eu consegui expressar da maneira correta aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu te peço nessa hora, Espírito Santo, Tu conheces cada um que está aqui, Tu conheces cada mente, cada coração, cada vida, cada deitar, cada levantar. Tu conheces, ó Deus, cada angústia, cada preocupação, cada questionamento. E eu te peço nessa hora, Espírito Santo, venha sobre cada um com Teu bálsamo. E que nessa noite, Senhor, o Senhor possa aumentar a nossa fé em Ti. Que nós venhamos sair daqui, Senhor, querendo mais da Tua presença. Querendo, Senhor amado, priorizar estar em Tua presença. Que nós não venhamos, ó Pai, ter esse versículo na ponta da língua apenas, ou memorizado, mas que nós façamos desse versículo, Senhor, uma prática em nossa vida. Buscar primeiramente o reino de Deus, buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as coisas que precisamos o Senhor irá nos acrescentar. O caminho o Senhor já nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos a Tua palavra conforme o Senhor nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a clamar a Ti, a recorrer a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a termos sensibilidade e discernimento do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a continuarmos firmes, a continuarmos de pé. Que nos nossos lábios, Senhor amado, sempre tenham palavras de encorajamento. Palavras, Senhor amado, que vai encorajar aquele que está ao nosso lado a não desistir, a não retroceder, a não fracassar, porque o Senhor está conosco e o Senhor cuidará de nós até aquele grande dia que o Senhor irá nos buscar. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, crendo e confiando no Teu agir e no Teu mover, em nome de Jesus. Amém, Senhor.